E olha, o Brasil recuperou uma posição, subiu para o 7º lugar na classificação entre os países que mais atraíram investimento estrangeiro direto em 2021. Priscila Yazbek está chegando e explica para a gente mais esse fenômeno em meio a tantas incertezas pelas quais a gente passa. Pri, contigo. É mais um levantamento, mais um número que mostra que o mundo estava muito líquido, estava com bastante dinheiro no ano passado por causa das injeções de estímulos de governos que foram sem precedentes. Mas a gente já chega nesse detalhe. Antes eu queria mostrar então esse levantamento que foi feito pela UNCTAD, que é o braço de comércio e desenvolvimento da ONU. A gente preparou uma tela para mostrar então o fluxo de investimento estrangeiro direto para a economia brasileira. Então esse fluxo mais do que dobrou, passou de 28 bilhões de dólares em 2020 para 58 bilhões em 2021, foi um aumento de 133% e com isso, como você disse, Daniel, o Brasil subiu da 8ª para a 7ª posição entre os países que mais atraíram investimentos. Essa lista começa com Estados Unidos, China, Hong Kong, Singapura, Reino Unido, Canadá e aí então na 7ª posição o Brasil. Ainda assim, mesmo com esse aumento de 133%, a gente ainda tem um fluxo que foi menor em 2021 do que no ano de 2019, quando o fluxo foi de quase 66 bilhões de dólares antes da pandemia. Isso reflete um movimento que aconteceu não só aqui, como em outros emergentes, onde também o fluxo de investimento estrangeiro subiu menos. No mundo, o fluxo de investimento estrangeiro direto subiu 77% em 2021 para 1 trilhão e 650 bilhões de dólares, mas as economias desenvolvidas tiveram um aumento ainda maior de 199%, enquanto nas menos desenvolvidas o aumento foi de 30%. Então os investimentos estrangeiros superaram o nível pré-pandemia no mundo desenvolvido, mas não se recuperaram tanto nos países emergentes. Alguns deles ficaram com esse nível de investimento estrangeiro abaixo do que tinham antes da pandemia. O que isso mostra? Que os investimentos voltaram no ano passado, mas voltaram antes para onde é mais seguro para os países mais desenvolvidos. E aí o que a UNCTAD fala de perspectiva para 2022. Eles dizem que as perspectivas são positivas, mas que a recuperação não deve ser tão vigorosa como foi em 2021, porque em 2021 tudo cresceu muito, porque a base de comparação era muito fraca, era a base de comparação do ano de 2020, que foi o auge da pandemia. Eles falam, por exemplo, de tensões geopolíticas que podem atrapalhar esse fluxo de investimento estrangeiro e tudo isso que a gente vê que está na mesma toada do que a gente vem falando sobre economia global. Então, 2020, o ano da pandemia, 2021 tem uma recuperação dessa base fraca e 2022, todos os estudos, todas as perspectivas apontando para um crescimento global menor e isso deve se refletir também nos investimentos estrangeiros. Valeu, Pri. Obrigado.